elemento muito importante sobre a tomada de decisão do Putin é que, por ele ser um ditador e ele governar e ter chegado no poder com uma mentalidade e ter vendido uma mentalidade, porque uma coisa que ele vendeu para os russos é, depois do fim da União Soviética, a Rússia, ela foi humilhada, foi derrotada. Não foi derrotada num campo de batalha, mas perdeu a Guerra Fria, encolheu, ficou ruim, ficou pequena. E perdeu o seu orgulho, o russo perdeu o seu orgulho. Nós viramos fracos aqui, tipo, o Yeltsin era um bêbado, entendeu? Tipo assim, e apareceu o Putin e falou assim, não, eu vou resgatar a nossa posição de russos no mundo. Eu vou resgatar a força, a potência russa. E isso se baseia muito numa autoridade centralizada, isso tem a ver com a cultura política russa, não só de agora, mas historicamente, os czares, enfim, uma autoridade central, autoritária, autocrática. Então ele incorporou esse papel. E para ele, perder ou aceitar uma derrota é simplesmente ele entregar de novo um fracasso, né? Um fracasso para a Rússia, porque ele diz que tem um inimigo externo, tem uma aliança militar do Ocidente cercando, que é a OTAN, cercando a Rússia, e como que ele tá fazendo tudo isso e depois vai perder os inimigos cercando ele. Então para ele, tem um elemento que ele vai jogar no lixo, isso que ele tá tentando construir, essa força dos russos, o elemento dele, como é que ele chega no poder e toma todas as decisões e diz para a população que ele é um derrotado, que ele perdeu a guerra. Então ele é um líder fraco. Se ele é um líder fraco numa ditadura, ele não pode estar lá. E aí tem mais um outro problema que eu diria, que é uma questão de percepção, né? Na política internacional, e o Putin faz esse jogo muito bem, a percepção de força, ela é muito importante. Por quê? Simplesmente nós não temos leis no mundo. Tem regra. Nas relações entre os países. Isso, a gente vive em anarquia. O mundo vive em anarquia. Ou seja, quando você tá em anarquia, você não tem ninguém, você não liga pra polícia, vem me salvar aqui. Não tem polícia do mundo. Tecnicamente, legalmente é constituída. Então, você precisa ser forte, porque você só tem a si mesmo para se proteger. E o Putin, ele navega muito bem com essa lógica de percepção de força, de demonstração de força. Inclusive, quando a gente teve outras conversas aqui sobre ia ter guerra ou não, eu disse, antes de começar a guerra, eu falei, vai ter guerra. Porque era muito óbvio para mim que o Putin, quando ele mobiliza 200 mil soldados na fronteira de um outro país, ele não vai blefar. Porque ele sabe que se aquilo for visto como um blefe, as ameaças dele futuras não vão funcionar. E na política internacional, percepção, demonstração de força, capacidade de ameaçar e você ser levado a sério é extremamente importante num ambiente anárquico, que é cada um por si, salve-se quem puder. Então, pro Putin, ele assumir um fracasso em todos os sentidos. Inclusive mostrar uma fraqueza gigantesca pro resto do mundo, a ponto de falarem assim, vamos espremer mais a Rússia. Vamos deixar eles numa situação ainda mais desconfortável. Então, assim, não tem saída. O que eu acho que aconteceu até agora e que a gente não fez, o Ocidente não fez e que eles deveriam fazer. Deveríamos incentivar a Ucrânia a ganhar a guerra. Isso não foi feito. Até o momento, tudo que aconteceu a Ucrânia não pode perder ou a Rússia não pode vencer. Mas nunca ninguém virou e falou assim, Ucrânia, vai lá e expulsa os russos até o final. Tira eles do seu território. Isso não foi feito por uma série de razões. Vamos elaborar isso mais ao longo da conversa. Aí esse arrombado estoura ali uma bomba atômica. Então, essa é uma das preocupações. Por isso que não foi feito isso. Só que, conforme o conflito vai avançando, a Rússia só vai recuando e só vai perdendo território, soldado, equipamento. E tá cada vez numa situação mais difícil. Então, talvez seja melhor, de uma vez por todas, o Ocidente dar um empurrão a mais para a Ucrânia para ela ir lá e acabar com o conflito. Porque assim, a ideia de que o Putin pode usar uma bomba atômica porque ele tá acuado, ela funciona hoje. Hoje, mais do que nunca, desde o início do conflito, eu tenho dito disso, não sei nem qual a sua opinião sobre isso, Oliver, mas eu acho que nós estamos mais perto do uso de uma bomba atômica do que das ameaças na primeira semana da guerra. O Putin fez umas ameaças.
Ou seja, quanto mais o conflito se estende e mais a Rússia vai demonstrando o seu fracasso militar, a sua incapacidade de vencer um oponente menor, pior, mais próximo nós estamos do uso da bomba. Talvez seja melhor, de uma vez por todas, a Rússia ser derrotada na guerra da Ucrânia. Isso vai causar uma instabilidade interna que o Putin pode até cair. E aí não vai dar tempo dele usar uma bomba atômica. Agora, a extensão do conflito, o Putin está se preparando. Então, algumas dessas lógicas que eu coloquei aqui de preparação do Putin são preparações para ele justificar o uso de uma bomba atômica. Anexar os territórios do leste da Ucrânia e dizer que é território russo justifica a doutrina militar nuclear russa, que fala, se a Rússia for atacada no seu território, ela pode usar uma bomba atômica. Que arrombado, né, Percebe? cara? Então, assim, o cara já tá se preparando para isso. Talvez seja melhor a gente encurtar esse problema e pegar ele de surpresa e perdeu. E aí vai ter uma instabilidade interna e ele pode até cair.